Organização Mundial de Saúde, né, já desde a outra semana passada, declarou pandemia. E o que está acontecendo, o Fabrício Guerato assusta. Por isso ele está aqui, o Fabrício é financista, é do time Santa Receita, e agora começa a virar uma bola de neve, você começa a pensar na economia e a pessoa que não vai vender, e no restaurante que pode fechar porque não entra cliente, e isso vai tomando conta da nossa cabeça. O Brasil já passa por uma situação econômica difícil. O que vem por aí, meu querido? Boa tarde. Boa tarde, Claudete. Obrigado. Só não podemos perder a fé e a esperança, né? Jamais. E nem o desespero nunca ajuda em absolutamente nada. E tem gente ficando doida, assim, com e propagando uma fake neura. news, né? Toda hora no WhatsApp chega alguma fake news, o pessoal aumenta, o que já é um problema. Então, colocando um pouco assim, é um problema sério, né? Ele tem um índice de mortalidade, mas o índice de mortalidade não é tão alto comparado a outras doenças. Qual que é o grande problema do coronavírus? Mas faz estrago, hein? Ele faz um estrago principal porque ele se alastra muito rápido. E ele colapsa o sistema de saúde do país muito rapidamente. Sim. Por que a Itália mandou todo mundo ficar dentro de casa? Porque não tinha mais leito. Né? Então, mesmo ele não tendo um índice altíssimo de mortalidade, na Itália é uma exceção, porque é um país com muitos idosos, diferente do Brasil, que é um país muito mais jovem. Era, viu? Tá aumentando, né? A população idosa cresceu muito nesse país, né? Mas lá está entre os 5 mais do mundo, né? Portugal, Japão. Tem morrido tanta gente. Por isso tem morrido tanta gente na Itália, porque ele atinge muito mais a população idosa. Então, do ponto de vista econômico, estamos passando e passaremos por momentos muito ruins. Eu ainda acredito que as coisas vão piorar, não é que eu sou pessimista não, mas é só a gente se basear no que a gente viu em outros países para ter uma ideia do que deve acontecer aqui. O número de casos deve se propagar rapidamente, provavelmente teremos mortes, e assim que sair a primeira morte, né, vai ter um pânico nas pessoas. Olha, primeiro paciente morre, aí acho que vai dar um balde de água fria nas pessoas. Eu acho que um peso também, uma consciência, né, maior. Porque as aulas estão suspensas. Agora veja como as praias são lotadas. Exatamente. Então, quer dizer, não caiu a ficha. Não caiu. Você viu os bombeiros no Rio de Janeiro com o carro passando? Gente, pelo amor de Deus, estamos no meio de um surto. Então. Não pode ter aglomeração, porque pode se espalhar muito rapidamente. Os bailes continuam, né? E colapsa o sistema de saúde, né? Você tem ali, os leitos são compatíveis à necessidade básica da população. Já nem são, né? Já nem são. Pra falar a verdade, no Brasil... O leito barra corredor. Isso. Então, como é que aguenta, de repente, 10, 20% a mais de pacientes de uma vez só? Não aguenta, colapsa o sistema de saúde. Agora, vamos falar também de coisa boa. Vamos. Bom, o primeiro é esse, né? Exato. Impactos do coronavírus na economia brasileira. Já estava difícil. Na sua opinião, como financista, as coisas podem e vão piorar. Financeiramente falando. Financeiramente falando, tanto de saúde quanto financeira, uma coisa está atrelada à outra, porque a gente não tem uma crise financeira. Lógico. A gente tem uma crise de saúde, que impacta na economia. Impacta direto na economia. Porque eu me lembro, quando essa crise começou, que não é de agora... Quantas lojas fecharam? Na 25 de março, que é uma loja muito famosa, e aí todo o Brasil conhece, de venda popular, mas muita venda, nunca tinha se visto uma placa aluga-se, vende-se, né? Sim. E a gente já viu isso. Sim. Vimos empresas grandes quebrando. O que assusta é isso. Diante de uma crise como essa, fica difícil não imaginar quebras, não é? Exatamente. Então, até falando um pouco da parte positiva. Então vamos. A gente conversou com diversos economistas também, analistas de mercado, e todos acreditam que a gente está vendo uma crise em U. O que é uma crise em U? Nós estamos ainda no meio da queda, em um determinado momento essa queda vai se estabilizar como um U, e depois a gente deve subir rapidamente. A recuperação dos mercados deve ser rápida. É isso que todos os especialistas... Sem prazo para isso. Não tem um prazo, mas geralmente o surto ele dura ali de 2, 3 meses, é o grande pico, depois começa a cair, como a princípio está caindo na China. Então ele sobe e acelera muito rapidamente, ele tem o seu pico, que deve estar agora próximo de acontecer na Itália esse pico, e depois ele cai. E do ponto de vista econômico acontece exatamente o contrário. Cai a economia, dá uma estabilizada quando está ali no pico do surto. Conforme começa a cair, a economia começa a voltar. Então, o que eu queria dar de recado? Primeiro, para a pessoa comum, nós, pessoas físicas normais, né, o que a gente tem que fazer? Não se desesperar, não gastar dinheiro naquilo que não precisa,
não pedir demissão do emprego, não trocar de carro, não vender o imóvel agora, não fazer nenhuma questão econômica séria, porque provavelmente você vai perder dinheiro. O carro você vai vender por menos, o imóvel você vai vender por menos. E como a gente não sabe o futuro, não tem bola de cristal, a sua reserva é necessário ter com você. Então não gaste dinheiro agora em coisas necessárias, porque a gente vai passar por uma crise. Começamos a passar, mas deve piorar ainda mais. Então, o que dizer da liberação do 13º para aposentados e pensionistas? Metade dele. O governo está tentando fazer de tudo para estimular a economia. Ele precisa injetar dinheiro na economia. O FGTS, como todo mundo sabe, é um dinheiro que fica parado. Então ele não está na economia, ele está ali parado. Ele colocando cada vez mais, talvez o ministro Guedes está estudando outras formas de liberação do FGTS, é um dinheiro que entra na sociedade e eles vão estimular o consumo, né? Que as pessoas usem esse dinheiro para consumir, não guardem. Não só o 13º, como você acha que virá a liberação também do fundo de garantia? Eu acredito que sim. Não digo todo o fundo de garantia, porque senão você cria um segundo problema, que é a construção civil, né? Que o FGTS serve para financiar a construção civil e é o que mais gera emprego no país, a construção civil. Mas eu acredito que ele deve fazer ainda mais alguma liberação. Você pode pegar 10% do seu FGTS, 20%, porque é uma medida simples. Para jogar dinheiro no mercado. Para jogar dinheiro na economia, para estimular a economia. Agora, e o que as pessoas em casa vão fazer? Você falou, não gaste. Quem recebe, as pessoas já estão recebendo, né? Esse 13º, a metade desse 13º, aposentados, pensionistas, e são as pessoas, imagina-se, se bem que eles acham que tem gente muito nova aposentada, mas não é bem assim, é gente que começou a trabalhar cedo, essas pessoas já têm mais idade. Essas talvez precisem mais desse dinheiro agora, até para tratamento, uma vez que o vírus parece que prefere os mais idosos. Exatamente. Se for, claro, uma questão de necessidade básica, que é a saúde, use o dinheiro para a saúde. Senão, não gaste. Senão, não gaste, porque a gente não sabe o tamanho e o tempo da crise. É impossível estimar com exatidão. A gente sabe baseado no que a gente viu em outros países. Mas isso não quer dizer que ocorra exatamente da mesma forma no Brasil. Para os empresários, comerciantes, donos de hotéis, restaurantes, segurem as pontas, porque provavelmente a recuperação econômica também deve ser rápida. Eu quero te perguntar o que está acontecendo lá na Europa, na Itália, como é que o país vai sobreviver a tudo isso? Pessoas dentro de casa, você não pode sair na rua, tá tudo fechado, gente, lá. Apenas farmácia e supermercados, né? Lugares só itens básicos. Só itens super básicos. Fabrício, e essa crise mundial, não é? Exatamente. Que nós sofremos com isso também. Não, contaminou todos os mercados, né? Nossa, que loucura, não? O maior parceiro nosso de exportação é a China. Não preciso nem falar o que está acontecendo e vai ser prejudicado. Então não adianta, não tem muito o que fazer, é uma crise nova. Agora, como sobrevive um país como a Itália, assim, que com tudo fechado tanto tempo, as pessoas sem trabalho, as empresas fechadas? Eles vão ter um impacto violentíssimo. Você acha que isso aconteceria no Brasil? Daria para acontecer uma coisa dessa? Porque esse é um país continental, ao contrário da Itália. É muito grande o Brasil. É um país muito grande, é menos concentrado. A Itália é um país muito concentrado. Isso. É um país com muitos idosos, então tem vilarejos... Com muitas fronteiras, né? Muitas fronteiras, então é um cenário diferente. Porém, a Itália tem 60 milhões de habitantes. Nós temos 210 milhões. Então, assim, a gente não sabe ainda como... E o vírus, ele se propaga mais no frio e em ambientes mais confinados, onde as pessoas estão mais juntas. Aqui, mesmo que agora a gente vai sair do verão, mas ainda não será inverno. E graças a Deus tem feito cada vez menos inverno por aqui, né? Não, exatamente. Só uns dias de frio e pronto. A temperatura é fundamental, assim, para ajudar a não propagar. Mas o que o Ministério tanto da Saúde quanto o Banco Central estão estimando que vai causar um impacto violento na nossa economia. Então, o que a gente tem que fazer? Segura o dinheiro, nós, pessoas físicas, e empresários se preparem para viver esse período de escassez, restaurantes, bares... Então, você estava falando sobre isso, né? Restaurantes, escolas, quer dizer, qual é a medida? O que fazer? Na verdade, você vai ter que esperar o furacão passar. Então, o furacão vem, passa, causa destruição, mas depois a gente reconstrói. Quem puder esperar. Quem puder. Por isso que a empresa tem que ser igual à nossa vida. A gente sempre tem que ter uma reserva para períodos como esse. Ninguém conseguiria... O que na economia a gente chama de cisne negro, né? Um cisne negro que não tem como você prever
que vai acontecer. Diferente de alguma crise que você já vai analisando, começa, não. Aqui acontece uma queda dos mercados violentíssima, é um precipício. Então a economia está andando, de repente ela despenca, exatamente isso que a gente chama de sudden stop, parada repentina. É o que a gente está vivendo agora, mas deve voltar também na mesma velocidade, porque nós não temos uma crise financeira, nós temos uma crise de saúde, que impacta na questão financeira. Então, quem tem dinheiro aplicado na bolsa, espera. Espera. Deixa quieto, podendo, deixa quieto. Podendo, deixa quieto, porém, qual no básico da economia? Compre na baixa e venda na alta. Então eu, por exemplo, estou aumentando a minha posição em bolsa de valores, ou seja, estou comprando mais ações. Porque acredita. Porque está cada vez mais barato, eu vou E vai comprar. aumentar. Exatamente. Vai voltar. Bom, mais alguma orientação para o nosso público em casa? Não se desespere, o desespero não ajuda em nada, a gente vai passar, a gente já passou por diversas crises econômicas, já passamos por crise sanitária, Zika, H1N1, né? Que levou muita gente jovem, exatamente. H1N1. Ao contrário, atingia mais os jovens, exatamente. Né? Então, vai passar. Fiquem tranquilos que vai passar, sem desespero. Tá certo. Porque senão a gente não vive, né? Exatamente. Você tem que tomar, lógico, aqueles cuidados que estão prescritos aí por todas as autoridades médicas, estão espalhados por tudo, então não pode dizer que é falta de informação. Com certeza. Se fala muito sobre isso, até em alguns edifícios, os dizeres estão lá no elevador, para você não esquecer, que tem que lavar as mãos, os sintomas, febre, mal-estar geral, vai lá no hospital, procura fazer o exame. E se cuidar, ter fé, rezar, que vamos em frente. Vai dar tudo certo, a gente vai passar. Você ia lançar um livro também, foi cancelado, você avisa quando for o lançamento, Perfeito. o novo lançamento. Exatamente. Para não ter aglomeração lá, né? Por questão de saúde, não teve jeito. Não teve que cancelar, mas depois você traz aqui pra gente mostrar, viu? No YouTube, como eu te encontro? Número 1, né? 1 bilhão educação financeira. No Instagram? Também 1 bilhão educação financeira, pode mandar mensagem. A gente responde todo mundo. Tá bom. Se você tem aplicação, se você tem algum negócio, está preocupado, fale com o Fabrício, que está aqui ajudando o público do Santa Receita, tá bom? Instagram, @1 bilhão Educação financeira.